e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar e que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar e apregoou jejum em todo Judá, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Senhor, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não os deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, e nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não os permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Versículo 11. Eis que não nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos, e todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ao rei Josafá, que ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte no deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento ou o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos de coatitas e os coreitas, para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, os moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, manchados, marchando na frente do exército. Louvassem ao Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo ele começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon de Moabe,
e os do monte Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores de monte Seir para os destruir e os exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância de objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Até aí. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Fala conosco através da tua palavra, nós te adoramos. Colocamos a nossa vida diante de ti, em nome de Jesus. Fala conosco, todo valente está amarrado no abismo, e todo mover que não é do Espírito seja cancelado. Que a tua presença seja unânime neste lugar. Em nome de Jesus, que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e glória a Deus. Amém? Pode assentar. Aleluia. A palavra de hoje é: tomai posição. Amém? Diga para o teu irmão que está do seu lado. Diga assim: tomai posição. Amém? Então, numa guerra, você precisa tomar posição. Você precisa tomar posição na guerra. Se existe uma guerra, você precisa tomar a sua posição. Você não pode ficar alheio e nem achar que tudo são flores, que nós já estamos na Disney celestial e que está tudo certo e que horas, volta e meia, você... Não, é só orar, né? Não, tem horas que você precisa intensificar a tua oração. Tem horas que você precisa fazer igual Neemias, a ferramenta de trabalho numa mão e a espada no outro. Porque tem horas que não há tempo nem para titubear num momento sequer. Então, até mesmo levantavam falsos profetas para chamar Neemias para que ele saísse do meio do trabalho. Foram uma, nem duas, algumas vezes, e ele falou: não posso descer agora, porque se eu descer, como que vai ficar a obra? E muitas vezes quiseram desbaratar, quiseram distraí-lo no meio da guerra. E uma das coisas que mais acontece e que Satanás mais faz com algumas pessoas é distraí-los no meio da guerra. É criar distrações no meio da guerra. E eu e você precisamos prestar atenção. Porque como o nosso texto que nós lemos na semana passada, diz que, o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mundo invisível, do mundo celestial. E muitas vezes há uma guerra que você e eu não enxergamos, mas ela está acontecendo. Existe guerra para ministrar essa palavra que eu estou ministrando para você. Existe guerra foi uma guerra para abrir a igreja. Por quê? Porque se existe uma igreja aberta, é uma porta de salvação, de oração, sim ou não? Satanás quer que as pessoas sejam salvas? Não. Então o que ele vai querer fazer?
fazer de tudo para querer fechar. Certo? Há uma guerra para orar, por exemplo. Quem aqui você foi orar e na hora de orar você sentiu sonolência, deu dor de cabeça, deu dor de cara, deu tudo em você. Deu pensamentos, setas malignas na hora de orar. Setas demoníacas. Ai, você está fazendo, você está orando, está fazendo o quê? Ai, pensamento até mesmo de sujeira. O que você acha que é isso? Guerra espiritual. Por que você acha que ele não quer que... Quando você ora, o que acontece com você? Você estabelece intimidade todos os dias com o Senhor. O diabo quer que você estabeleça intimidade com Deus? Quer ou não? Ele quer? Ele quer que na oração Na oração é possível que hoje mesmo, se você orar você tem experiências com Deus. O diabo quer que você tenha experiências com Deus? Não. Ele quer que você seja forjado em oração? Não. Porque quanto mais você ora, você cria uma identificação no mundo espiritual, tá entendendo? Você passa a ser identificado. Por quê? Porque diariamente tem alguém, essa pessoa, que diariamente, diante do trono da graça, tem oração dela subindo diante do trono da graça. Então, você e eu passamos a ser identificados. Porque diretamente o Senhor, há momentos que Ele não dá ordem de imediato. Mas há momentos que a ordenança dele é imediata, é na hora. E você recebe muitas vezes a resposta instantaneamente. Eu falei aqui do dia que meu WhatsApp foi clonado e eu orei ali e a resposta foi instantânea. E aí você fala assim, muitos poderiam falar assim, mas orar para Deus instaurar um WhatsApp que foi clonado, Deus faz essas coisas? Faz. O que Deus entende de tecnologia? Tudo. E mais um pouco, e coisa que ninguém nem sabe. Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Há alguma coisa oculta e escondida que Ele não possa saber? Então, tome a sua posição no meio da guerra. Certo? Há muita gente que não... Sabe, já viu soldado que não comparece? Tem gente perdendo guerra porque ele simplesmente não comparece no campo de batalha. E muitas vezes o campo de batalha, sabe qual que é? É o joelho no chão. Esse é o campo de batalha. Tem gente tomando surra, tomando pau na mente, porque uma das maiores batalhas é na mente. A mente é o campo de batalha, porque está tomando surra e está tomando e acreditando nas mentiras do diabo, porque não está comparecendo no campo de batalha, no joelho no chão. Por isso está tomando. Por isso, porque pessoas não comparecem no campo de batalha. Não são reconhecidas no mundo espiritual. É por isso que você e eu precisamos orar diariamente. Tem que ter oração subindo diariamente diante do trono de Deus. Tem que ter adoração subindo diante do trono do Senhor diariamente. Adoração. Louvor não pode sair dos teus lábios. Oração não pode sair dos teus lábios. É ferramenta de guerra. E você precisa comparecer no campo de batalha. Como eu falei, tem gente que simplesmente não comparece. Não está comparecendo no campo de batalha. Está perdendo. Porque, primeiro, não sabe nem a sua posição no campo de guerra. Eu já falei aqui, volto, sobre os filmes de guerra, que eu gosto e tal. E eu não sei se você já percebeu,
né? Mas todo tem soldados específicos para cada lugar no campo de batalha, certo? Tem aqueles que ficam atrás da trincheira. Sabe o que é trincheira? É aquela vala, buraco de fora a fora que é cavado assim, e aí é colocado vários objetos assim para servir de escudo para que você possa brigar. Tem aqueles que atiram, que estão ali observando, tem outros que estão em uma outra posição. Por que existe uma outra posição no campo de batalha? Para que tenha um outro tipo de visão que os outros não têm. Certo? Então, às vezes, você precisa saber, às vezes não, você precisa saber qual é a tua posição no campo de batalha. Ok? Cada soldado numa guerra, ele tem a sua posição. E aquele que não está na sua posição, é exatamente por aí que o inimigo entra. Num lar, por exemplo, certo? Qual a posição de um homem, sacerdote? De orar e de cobrir a sua família de oração. De ser uma voz profética dentro da sua casa. De ser um sacerdote que vai para o sacrifício. Essa é a posição no campo de batalha ali. Porque a todo momento, se você tem filho, mais ainda. Porque a todo momento o diabo está querendo tragar os nossos filhos. E a esposa? A esposa é intercessora. A esposa é aquela que não tira os joelhos do chão. Pastor, a mulher vai ficar o dia inteiro andando de joelho? Não. Estou falando no contexto de oração aqui, ó. Ligação direta. Ligação direta. Não tem, não sei quem, sabe aquele número? Não tem um número no celular que você aperta um número só e ele já faz a ligação para a pessoa? Que é chamado ligação direta? Não tem ou não tem? Tem. Eu e você, e a mulher ela precisa ter a ligação direta dos céus. Os joelhos precisam estar no chão. A presença precisa reinar dentro da casa. Então nós precisamos saber a nossa posição, porque aqueles que não ocupam a sua posição, é exatamente por aí que o diabo entra. É exatamente. De formar um dos principais papéis, sabe, o papel da mulher é fundamental dentro de um lar. Sabe qual é o principal papel de uma mulher? É formar. Formar os filhos. Formar. E, infelizmente, os homens que têm nascido na sociedade, principalmente falando de homens, tanto no meio cristão ou fora dele, homens têm sido banana. Homens fracos, literalmente. Homens fracos. Eu vi esses dias aí que tem homem, menino de 18, 19 anos, indo na entrevista e chamando a mãe para ir na entrevista com ele. Veja se é possível uma coisa dessa. O que é isso? Homens fracos. E é a posição que não está sendo ocupada. Em Êxodo capítulo 17, dos versículos 8 a 16, a gente não tem tempo, mas vai falar da batalha dos filhos de Israel contra os amalequitas, certo? Em que existiam ali 3 posições, diga 3 posições. 3 posições. Moisés, ele fazia o quê? Ele intercedia, certo? Moisés estava com as mãos estendidas
intercedendo com o cajado na mão, intercedendo por aqueles que estavam guerreando pelo povo, certo? Arão e Hur estavam no suporte ali, do suporte de Moisés, e Josué e os outros guerreiros estavam no campo de batalha, mas todos estavam ocupando um lugar e uma posição no meio da guerra. Entendeu? Qual é a tua posição? Porque às vezes tem gente que quer ficar lá no lugar de Moisés intercedendo. Não, você é o lugar do suporte. É você, na hora que as mãos de Moisés cansou, o que o Arão e Hur fizeram? Colocaram uma pedra, porque a pedra representa Cristo, o fundamento no meio da guerra. Se tem Cristo no meio de uma guerra como fundamento, como base, o fundamento de princípio, não tem como perder uma guerra. E ali ele coloca ele, e Moisés continua com as mãos estendidas, porque quando ele baixava a mão, eles perdiam a guerra. Os amalequitas começavam a prevalecer contra os filhos de Israel. E as mãos dele começou a cansar. E o que Arão e Hur fez com ele? O que ele fez? Segurou. Colocou a pedra e deu suporte para ele. Um segurando uma mão de um lado e o outro segurando a mão do outro, para dar o suporte. Mas quem eram aqueles que estavam na linha de frente? Josué e os outros guerreiros. Estavam lá no campo de batalha, mas todos estavam ocupando uma posição no meio da guerra. Amém? Então, independente de onde você vai ficar, você precisa ocupar o teu lugar no meio da guerra. O problema é que ninguém quer ocupar posição nenhuma. Todo mundo tem aqueles que ficam só de olho, vendo no que Moisés está falando, vendo o que Moisés está fazendo, vendo o que Arão está fazendo, vendo Josué, e ainda tem a cara de pau de criticar ainda o que está sendo feito. A cara de pau de murmurar, de lutar contra, só que essa não é a tua posição no meio da guerra. Ou você vai ser aquele que vai interceder na linha de frente no mundo espiritual, ou você é aquele que vai dar o suporte, ou você vai aquele que vai na frente no meio da batalha. Mas cada um com a sua posição. Tem gente que quer, não, eu vou lá pro meio, eu vou enfiar minhas caras, e eu vou fazer, e eu quero ir, porque eu vou lá evangelizar, no meio lá, e tal. Não, tua posição não é essa. Pelo menos não no momento. Porque não é na força do braço. Diga, não é na força do braço. Amém. Não, teu lugar no momento, às vezes, é de suporte. É quando a mão estiver caindo do outro, você está ali. Opa, peraí, estou aqui. Vamos orar junto. Vamos caminhar junto. Eu estou aqui com você e o Senhor nos dará vitória em nome de Jesus. Amém? Dentro de um lar, a posição é fundamental a posição do suporte. Porque enquanto um está ali com as mãos estendidas, guerreando, orando, o outro está ali no suporte, ao lado, caminhando junto, mas cada um na sua posição, e quando todos estão na sua posição, a vitória é certa em nome de Jesus. O problema é que, não, mas eu quero ser igual a Moisés. Mas Deus não chamou para ser igual. Não é essa a posição. Não, mas eu quero ir lá no... Não é. Não, mas eu quero... Não é. Ocupe a tua posição. Ocupe a tua posição. Moisés intercedia na guerra. Arão dava suporte e Josué e os guerreiros com a mão na espada. Com a mão na espada. Porque se você falar assim, não, eu quero ir na linha de frente, você tem que estar disposto a tomar pancada.
Às vezes é melhor você ficar na retaguarda, no suporte, orando, intercedendo, ajudando, para que você não aprenda nesse meio tempo, porque quem está dando suporte está aprendendo também. Está vendo como o líder faz, está vendo como aquele que tem uma caminhada maior está fazendo, está aprendendo, está sendo forjado no meio do tempo. E aí, no meio da guerra, primeiro, o que Josafá fez e o que nós devemos fazer? Josafá temeu, sim ou não? Mas ele buscou. O problema é temer e não buscar. O problema é ter medo e se paralisar por causa do medo. O problema é ter medo e deixar de buscar a Deus no meio das guerras, no meio das dificuldades. É pelo contrário, é exatamente o inverso. E tem mais, tem muitas situações que vão acontecer e que têm acontecido na minha vida e na sua vida, de guerras, de coisas que têm se intensificado. Sabe o que é isso? É a mão de Deus pesando, é o diabo se levantando. Não é nada disso. É Deus permitindo guerras para que eu e você sejamos forjados com os joelhos no chão. E enquanto os joelhos estão dobrados no chão, o Senhor está fazendo, nos dando vitória. Então, pode até ter medo, mas o que você vai fazer com isso? Sabe aquela coisa de você se jogar? Você está com medo? Nem pensa muito. Não dê nem tempo para sua cabeça viajar na maionese. Quem aqui já viajou na maionese? Mas agora, nossa, mas as coisas estão dando errado. Não começa a abrir essa boca para falar esse tanto de besteira que começa a sair da sua boca. Não, vai para orar, seu Senhor, eu estou com medo. É para falar que está com medo? Pois vá para a presença, fala para ele que está com medo. Não fala as coisas para o diabo ficar ouvindo, não. Tem medo, mas busca a Deus. Está nervosinho? Mas vai buscar Deus, mesmo nervosinho. Olha só, usa as armas. Usar as armas que tem, que no caso foi o que Josafá fez. Ele usou as armas que ele tinha e apregou o jejum em todo o Judá. O que é todo? Todo é todo. Sabe o que é chamar todo o Judá? É entender que tem guerra que você não enfrenta sozinho e você nem dá conta de enfrentar sozinho. Tá entendendo? Você não vai dar conta. Não, pode deixar, eu venço sozinho, não vou contar para ninguém, porque vai que o que vão pensar de mim? O que vão pensar é que você está sendo um besta de não chamar os outros. Mas não, às vezes eu falo, as pessoas vêm contar para nós, né? Não, passei por tal situação, não, eu estava com enfermidade fulano no hospital, e você não falou nada, por quê? Não, mas já passou, já. Pois é. Apregoou jejum em todo o Judá. Ele usou as armas que ele tinha. Ele temeu, mas o que ele fez quando ele temeu? Ele se permitiu e se dedicou a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ou seja, ele não guerreou sozinho, ele chamou mais gente para guerrear com ele. É todo o Judá. Tem guerra que de fato você não vai enfrentar sozinho. Você precisa abrir a sua boca. Não tem vergonha. Engraçado, né? Eu fico só vendo. As pessoas, quando a gente estava no mundo, a gente não tinha vergonha de um monte de besteira. Eu pensei numa coisa aqui, mas não vou falar. A gente não tinha vergonha de um monte de besteira que a gente fazia, né? Quem fazia um monte de besteira quando estava no mundo?
Quem fazia? Pois é. Eu fazia um monte. Pensa no monte. Não era pouco, não. Era um montão. E a gente abria a boca, falava um monte. Aí quando a gente vem para Jesus, a gente dá uma de... Não, abre essa boca sua e fala, eu estou passando essa e essa situação. Vamos orar comigo? Só o fato de você abrir para alguém, o Senhor, só nesse fato de você quebrar e romper esse limite, o Senhor já está interferindo. Porque é um limite que está sendo rompido, tá entendendo? Então, use as armas que você tem. Unidade no meio da guerra é tudo. É logo em seguida, né? A unidade ela precisa ser fundamental no meio da guerra. Josafá deu uma direção e todos estavam juntos na mesma posição, sem pestanejar. Estavam juntos no mesmo propósito da guerra. Fazer jejum agora. Mas eu estava pronto para ir numa festa agora. Mas esse tal de Josafá, justo agora vem falar de jejum. Mas guerrear por quê? Que afobação. Toda hora a gente está em guerra. Vai brincando. Unidade. Você sabe como se perde uma guerra dentro de um lar? Sabe? Quando não existe unidade. Eles estavam juntos. Foi apregoado um jejum em todo Judá. E o texto ainda continua dizendo que todos estavam de pé na congregação, unidos ali no mesmo propósito, aguardando qual seria a resposta do Senhor. Porque ninguém iria pestanejar, ninguém iria tomar direção nenhuma enquanto não viesse do alto a resposta. Enquanto não viesse do alto a direção. Por isso nós precisamos estar unidos em guerra, porque uma casa dividida ela não vai para frente, ela não prospera. Mas quando o Senhor nos chama e quando tem guerra, pode se intensificar o quanto for. O inimigo pode usar as armas sujas e se levantar com as suas armadilhas, setas malignas. Mas enquanto eu e você estivermos unidos num só espírito, num só propósito, a vitória é certa. Em nome de Jesus. Amém. E último, reconhecimento da pouca força e da incapacidade de a dependência em Deus. O que ele disse? A gente não tem força nenhuma. A nossa força já foi. Em nós não há força. Mas o que? Os nossos olhos estão postos em Ti. A gente reconhece que a gente não tem força mesmo, não. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Certo? É o reconhecimento da incapacidade. Porque, posso ser sincero para você? Orgulho não vence guerra não, tá? Orgulho, pelo contrário. Alguém aqui já quebrou um dente, assim, já bateu com a cara no chão? Já? Já quebrou o dente, Andrés? No chão? Já sentiu gosto de sangue? Já. Você sabe qual é essa sensação, né? Pois é. Quando a gente usa uma arma muito ruim, chamada orgulho, no meio de uma guerra, endurecendo o coração, Deus nos coloca na guerra. Aí tem pessoas que endurecem o coração, né? Não, vou orar, só a mim, não vou contar para ninguém, porque não quero que ninguém saiba o que eu estou passando. E aí endurece o coração, não vou pedir ajuda para ninguém, porque só eu e Deus. Orgulho. Sabe o que vai acontecer? Você vai sentir gosto de sangue, porque a sua cara vai se estatelar no chão.
orgulho não vence guerra. Fala assim, orgulho não vence guerra. Sabe o que acontece? Pelo contrário. Às vezes tem guerras que Deus permite que a gente entre para nos humilhar e nos quebrantar, para que exatamente o contrário aconteça. O orgulho saia do nosso coração. A dureza saia do nosso coração. Uma das principais ferramentas de guerra é exatamente isso. É reconhecer a nossa incapacidade, a nossa insuficiência e nos colocar na dependência de Deus no meio da guerra. Em nós não há força, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É reconhecer mesmo. Senhor, não estou podendo nada não, mas o Senhor é poderoso para me dar vitória. O Senhor é poderoso para me forjar. É chegado uma hora, um momento, nessas últimas horas, que a última hora, essa é a última hora, esses são os últimos dias, esses são os últimos tempos que o Senhor tem chamado a igreja para ser forjadas nos joelhos. Para ser forjada no joelho. Por quê? Por que nós nos dobramos e nos ajoelhamos muitas vezes? Porque nós estamos nos colocando numa condição de humildade, de condição de incapacidade e de, muitas vezes, pouca força mesmo, para que nós possamos reconhecer a nossa dependência em Deus no meio da guerra. Porque o que arma que aquele povo tinha? Os filhos de Israel, eles lutavam no deserto, meu Deus, eles não eram guerreiros. Eles lutavam com arma de trabalho, com enxada, com pá, com coisa de trabalho. E Deus dava vitória para eles. Porque você não precisa ter arma do inimigo, você não precisa pagar na mesma moeda, você nem sequer precisa usar as mesmas armas que o inimigo, muitas vezes as armas carnais, porque as nossas armas não são carnais. Se coloque de pé. As nossas armas não são carnais. Ah, vou responder do mesmo jeito. Não responda, não é para responder do mesmo jeito. Não é pagar na mesma moeda. Sabe uma arma de guerra que poucas pessoas utilizam? Poucas pessoas utilizam muitas vezes. Porque na hora do embate, a gente lembra de tudo. A gente lembra de orar. A gente lembra, se é que alguns lembram, né? Mas sabe qual é a arma de guerra? Chamada amor. Essa arma de guerra chamada amor, ninguém pensa em amor como arma de guerra, né? Essa arma de guerra foi a arma que venceu a morte. Essa arma de guerra foi a arma que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu o diabo, que venceu e triunfou sobre o pecado. Então, muitas vezes está faltando essa arma no teu arsenal, amor, de você pagar o mal que te fizeram com o bem. Porque tanto bem do Senhor você tem recebido. Tanto o amor do Senhor alcançou você. Aquele amor que foi pago, o preço pago lá naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, alcançou você na data que se chama hoje. E você vai usar as mesmas armas que o inimigo usa? Você vai pagar na mesma moeda? Você vai se levantar e afrontar e se vingar? Usar as armas carnais? Não. Hoje eu quero te convocar
no Espírito, para que você se levante hoje usando as armas espirituais que Deus tem te dado no dia que se chama hoje. Em nome de Jesus, você vai apregoar, você vai andar em unidade, não vai ter divisão, porque na unidade o Senhor vai dando vitória, e unido você vai ali pegando na mão de um e vai orando e vai intercedendo, e enquanto o outro está ali na linha de frente, tem outro dando suporte, vendo ali, observando. Não é o suporte, muitas vezes tem pessoas que acham que eu vou ficar só aqui. Não é ficar parado sem fazer nada, você está observando aquilo que é necessário, para que na hora que houver a necessidade, você está ali pronto. Nós vamos ungir aqui as pessoas, tem alguém que fica ali atrás, não está fazendo nada, não está ali. Você fala, não, está dando suporte, está intercedendo no meio da guerra. Porque quando nós estamos aqui orando pelas pessoas, nesse momento está acontecendo uma guerra espiritual, para que as pessoas não sejam libertas, para que as pessoas não sejam salvas, para que as pessoas não sejam curadas, para que elas continuem na mesma prisão. Mas enquanto cada um estiver na sua posição, a vitória é certa em nome de Jesus. Enquanto cada um estiver posicionado, tomai posição e vede o livramento que o Senhor vos dará. Tome a sua posição hoje, nesta noite. Não fuja do campo de batalha. Pelo contrário, vá para o campo de batalha com os teus joelhos no chão. Amém? Comece a orar agora. Entre agora no campo de batalha e comece a orar. Tem guerra na tua casa? Oh, glória a Deus que tem guerra. Então você vai se colocar hoje no lugar de posição de batalha e na tua oração hoje, orações hoje vão subir diante do trono. Escute isso que eu estou te dizendo. Você vai orar agora e nós vamos orar aqui. E muitas orações vão subir diante do trono da graça. E tem respostas que virão instantaneamente. Porque Ele dará a sua ordem. Oh, aleluia! Como disse Josafá, Senhor, nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Tomai posição, não fuja, tome a sua posição. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Todos, todos, todos. É em unidade que a gente vence guerra. Amém? É em unidade, porque enquanto estamos unidos num só propósito, o inimigo não tem poder contra nós. Porque o que a palavra do Senhor diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra uma pessoa sozinha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Flávio, dá a mão ali para a Carol, por favor. É um só propósito, é unidade. É unidade, é unidade, é unidade, é unidade. É profético. Não vai... mas... Não. O Senhor é poderoso para nos dar vitória. O Senhor é poderoso para nos dar vitória. E não há arma forjada do inimigo que possa prevalecer contra nós enquanto estivermos unidos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora no campo de batalha e queremos, Senhor, usar as nossas armas, a oração que é uma delas, a nossa fé que é outra arma de guerra. Oh, nós nos revestimos da armadura do Espírito. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, nos revestimos do Teu poder, Senhor, no meio da guerra, em nome de Jesus. E nós queremos, Senhor, declarar que muitas vezes há pouca força menos em nós, mas nós reconhecemos a nossa incapacidade no meio da guerra e declaramos que os nossos olhos estão postos em Ti, e quando os nossos olhos estão postos em Ti, não há possibilidade
de derrota, porque enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele não afundou. Então, enquanto os nossos olhos estiverem postos em Jesus, no Senhor, nós não vamos afundar, porque a nossa luta não está na guerra, não está os nossos olhos não estão naquilo que o inimigo vai fazer, os nossos olhos não estão temerosos, mas estão no Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posição aqui, em meio da guerra. Em nome de Jesus, desbarata o poder do inimigo. Enquanto nós oramos e nós clamamos aqui diante da sua presença, o poder do inimigo sendo desbaratado, setas demoníacas sendo desfeitas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor é poderoso. Oh, aleluia! Laços de morte nos cercaram, torrentes de impiedade. Mas eu clamei ao Senhor e ele do seu alto templo ouviu a minha voz. Aleluia, aleluia. E ele mesmo diz que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Oh, aleluia, bondade, misericórdia certamente me seguirão. Aleluia, 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 aleluia. Nós oramos e intercedemos, Senhor, no campo de batalha, e declaramos que o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso para desbaratar mentiras, palavras demoníacas estão sendo despedaçadas agora, setas malignas, palavras, espírito mentiroso, engano, está sendo despedaçado. Pega tudo que é teu e vai embora em nome de Jesus. Mentiras que foram abrigadas no coração, pode sair agora em nome de Jesus. Planos, armadilhas sendo preparadas, encruzilhadas em lugares, em esquinas, ou pode ser lançado agora por terra. O Senhor dá ordem aos seus anjos, e no meio dessa encruzilhada, no meio dessa esquina onde há um plano, onde há uma armadilha sendo preparada, o Senhor dá ordem aos seus anjos para dar livramento. Oh, Rabadete, Jobadasoraba, Redabassone Cabalas. Oh, aleluia. Não há Deus que livra como nós. Aleluia. Aleluia, aleluia. Planos do inimigo sendo frustrados, mentiras sendo desfeitas, armadilhas sendo desbaratadas, destruídas, sentenças de morte sendo despedaçadas pelo poder do nome de Jesus, ações de morte sendo destruídas em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que nos assiste, fica aí parado. Tome sua posição no meio da guerra e vá orar, vá buscar a presença. Tome a sua posição em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.